Após a goleada sobre a equipe do Santos pelo Campeonato Brasileiro, os jogadores do Internacional se reapresentaram no CT Parque Gigante para iniciar a preparação visando o próximo confronto pelo Brasileirão. A partida contra o Vasco, na quinta, no estádio de São Januário, tem um ambiente de decisão. Afinal, todas as partidas, a partir de agora, têm esse teor no estádio Beira-Rio. O técnico Eduardo Cudê falou sobre isso no vestiário após a vitória sobre a equipe do Santos. E isto foi mostrado no vídeo dos bastidores da goleada colorada. Além de Cudê, Rocher teve uma palavra importante antes do jogo e Magrão também falou sobre a importância daquele confronto para o Internacional. A gente fala também a respeito de Alan Patrick e seleção brasileira. Uma pauta cada vez mais recorrente no noticiário do Brasil e que pode ter algum tipo de avanço, inclusive com prejuízo técnico ao Inter em um futuro próximo. Esse é o Diário do Inter KTO desta segunda-feira, 23 de outubro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta segunda-feira. Vamos começar falando sobre o treinamento do Internacional com os portões fechados no CT Parque Gigante. A gente pôde acompanhar uma parte da atividade, uma parte do treinamento, mais a parte do aquecimento. Depois, os jogadores reservas fizeram um trabalho tático e aí o Eduardo Cudê fechou os portões. A gente pôde acompanhar, por exemplo, um trabalho de finalização dos jogadores que não atuaram contra o Santos neste domingo, enquanto os titulares deram voltas no gramado. Algumas informações importantes, tá? Uma delas, Sérgio Rocher não participou do treinamento. Ele foi liberado para treinar apenas na academia, fazer trabalhos internos, porque viveu um desgaste físico, já que jogou pela seleção do Uruguai antes da partida contra a equipe do Santos. Uma situação parecida quem teve foi o Johnny. O Johnny trabalhou separadamente dos demais no gramado do CT Parque Gigante. Fez trabalhos complementares, também porque ele teve uma minutagem menor do que os outros na partida contra o Santos. Ele saiu no intervalo da partida, aí fez esse complemento de carga no treinamento, no gramado do CT Parque Gigante, tá? Nenhum dos dois deve preocupar para a partida contra a equipe do Vasco da Gama na quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Detalhe, o ambiente do CT Parque Gigante está bem mais leve, está bem mais aliviado, não é para menos. A goleada do Inter sobre a equipe do Santos trouxe esse ambiente de alívio, de uma certa perspectiva de que o Inter pode ter uma recuperação importante dentro do Campeonato Brasileiro e tudo isso começa na próxima quinta contra a equipe do Vasco, tá? Falando sobre esse ambiente leve, esse ambiente de recuperação, se fala muito sobre a possibilidade de Alan Patrick, que vem sendo o condutor de todo esse processo, ter uma oportunidade na seleção brasileira, já que está jogando muito no futebol brasileiro. Eu falo sobre isso nesse vídeo aqui. Mostro também a fala de Alan Patrick na zona mista do Beira-Rio, ao ser perguntado sobre sua intenção, sobre o seu desejo de jogar pela seleção brasileira. Tá tudo nesse vídeo aqui, é só clicar para assistir. A lesão de Neymar pode também ajudar o Alan Patrick a ser convocado, mas uma convocação de Alan Patrick, por exemplo, na próxima data FIFA, prejudicaria o Internacional em uma partida importante do Campeonato Brasileiro e eu explico tudo nesse vídeo, tá? Nessa segunda-feira, a gente teve acesso ao vídeo dos bastidores da vitória do Internacional sobre a equipe do Santos, tá? E a goleada que teve os bastidores mostrados e alguns pontos e algumas cenas importantes para a gente registrar aqui no Diário do Inter KTO. Uma delas é a fala importante do Magrão, antes da bola rolar. O Magrão é o gerente esportivo do clube e é o cara que comanda o vestiário. Ele é um vice-presidente de futebol remunerado, a gente pode dizer assim, porque ele tem a função de circular por todos os ambientes do departamento de futebol do clube, inclusive no vestiário, no papo com os jogadores. E esse vídeo mostra isso, o papo do Magrão no vestiário com os jogadores. A gente mostra aqui no Diário do Inter KTO. Jogo assim é igual Grenal, é igual decisão. Tem a chance, mata, pisa. Não vão deixar passar. Um discurso efusivo do Magrão, um discurso vibrante do Magrão antes da partida contra o Santos. Antes dos jogadores entrarem no gramado, quem teve a palavra foi o Rocher. E esse trecho mostra como o Rocher tem também um papel importante de liderança no grupo de jogadores do Internacional. Vamos ouvir o que falou o goleiro uruguaio. Gente, primeiro que nada, nós precisamos contagiar, caralho. Contagiemos nós primeiro, contagiemos que está afuera.
Hacemos la torcida. A felicidad está en nuestra mano. No dependemos de nadie, carajo. Vamos a salir a hablar, ¡una batalla! ¡Vamos a matar eles, carajo! Uma fala vibrante também do Rocher, de motivação. O espanhol dele ali é até um pouco difícil de entender, mas deu para ver que a mobilização do Rocher ela é muito grande. E depois do jogo, o Inter venceu 7-1, a palavra do Eduardo Cudê foi a maior no vestiário. Vamos ouvir o que ele disse para os jogadores depois do término da goleada colorada pelo placar de 7-1. A verdad que dio gusto ver jogar o Bottini y bueno, es lo que sabemos que podemos hacer. Siempre estamos cobrando lo que precisamos, ya o quinta, necesitamos ganar afuera, trocar los números que tenemos fuera, y así como falamos, como vinimos falando la semana, jogo a jogo. Se terminó disfruten hoy, amanhã, vas con la cabeza, 3 pontos más que precisamos. ¿Estamos? E nesse vídeo a gente vê o Cudê colocando no vestiário aquele lema que a gente citou que tem escutado das pessoas do Internacional, o jogo a jogo. O Inter agora está totalmente focado em vencer o Vasco da Gama e só pensa nisso. Depois que vencer o Vasco, aí se pensa no Curitiba. É um jogo a jogo, não se pensa em uma sequência de vitórias ou uma pontuação que precisa ter, uma vaga na pré-Libertadores, não. Se pensa em vencer o próximo jogo contra o Vasco da Gama e a partir daí ter algum tipo de avanço na tabela. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Quero passar algumas odds dessa terça-feira porque temos Champions League, tá? Nessa terça. Por exemplo, Inter de Milão joga contra o Red Bull Salzburg, o Real Madrid joga contra o Braga e o Bayern de Munique joga contra o Galatasaray. Se fizer Inter de Milão, Real Madrid e Bayern combinadinha, tá pagando 2,8. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!